João capítulo 8, quantos encontraram, digam amém. Fica com a sua Bíblia aberta que nós estaremos lendo ao longo da nossa reflexão. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando-o para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Deus torna cativo todo o entendimento a esta palavra agora. Anulamos todas as resistências espirituais no nome de Jesus. Seja cativo todo o entendimento presente em obediência a Cristo, em nome de Jesus. Podeis assentar, louvado seja Deus. Eu creio na suficiência de Cristo, é o tema mensal do mês de abril. Você está convidado a ler Colossenses uma vez por semana e orar para que Deus lhe dê paixão, amor intenso por Jesus. Nós estamos convocando a igreja para ler Colossenses, para planejar uma demonstração de amor a Jesus de maneira ímpar. Assim como aquela mulher deitou um perfume caríssimo aos pés de Jesus, uma demonstração de amor. Você está sendo convocado por esta igreja a fazer isso também durante esse mês de abril. E falar de Jesus para alguém que você ainda não falou. Queridos, se você não for desafiado, geralmente a gente não vai. Então eu convido a você a participar desses desafios e ser muito abençoado pelo Senhor. Você me entende? Diga amém. Todas as vezes que você lê na Bíblia a palavra porém, você precisa abrir o seu olho, você precisa dobrar a sua atenção, porque é muito importante quando aparece a palavra porém. Porém é uma conjunção adversativa, que tem o papel de causar uma oposição. Então aquilo que veio antes do porém, se for positivo, se antes do porém for positivo, após negativo. Se for negativo, depois será. É isso aí, vocês entenderam. Esse texto começa com um porém. Esse texto começa dizendo: porém Jesus. Aí quando o texto começa com porém, você precisa prestar atenção o que aconteceu antes desse porém. O que aconteceu antes desse porém? Se você prestar atenção, você pode só prestar atenção na minha narrativa, depois você lê em casa. O que acontece antes do porém é uma muvuca, é um alvoroço, é uma confusão.
Jesus está na festa e os principais dos sacerdotes, lá os inimigos de Jesus, enviou guardas para prendê-lo. Quando eles foram prender, e o povo não queria deixar, virou um alvoroço. Um alvoroço. Aí, depois do alvoroço, olha o que o texto termina, o último versículo do capítulo 7. O último versículo do capítulo 7. Depois do alvoroço diz assim: e cada um foi para a sua... Um dia alguém mandou no meu zap: pastor, hoje cumpriu as escrituras. Quando acabou o culto, cumpriu João 7:53. Eu fui rapidamente, meu Deus, será que aconteceu algum avivamento lá? Aí quando abriu a Bíblia, cada um foi para a sua casa, é verdade. Esse texto vai cumprir aqui esta noite também. Ó, depois de um alvoroço, todo mundo foi para onde? Para casa. Porém, o texto fala: Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Olha que coisa fabulosa. Depois de uma confusão, cada um voltou para casa. Porém, Jesus foi orar. Ei, esse porém está na sua vida? Quando a muvuca acontece lá no seu trabalho, você coloca assim um porém: porém eu vou orar. Quando alguém lá na sua casa, assim, a muvuca acontece entre os parentes, entre os vizinhos, entre patrão e empregado, quando acontece o alvoroço lá no seu endereço, qual é o porém que entra na sua vida? Essa noite Deus chama a sua atenção para dizer: coloca um porém de oração. A muvuca aconteceu, a muvuca surgiu, o alvoroço foi levantado, a contenda, a inimizade, a confusão chegou. Porém, eu vou orar. Deixa eu dizer uma coisa: quando as coisas não estiver funcionando, quando estiver tudo turbulento, estiver tudo nublado, você receber notícias ruins, você perceber perseguições injustas, coloca um porém: eu vou orar. Está todo mundo murmurando, está todo mundo falando o que não devia, porém eu vou orar. Tem muita gente que não quer saber de Deus, tem muita gente que não quer saber de reino, porém eu vou orar. Coloca um porém na sua vida esta noite: porém eu não vou desistir, porém eu não vou abaixar a minha cabeça, porém eu não vou revidar, porém eu vou orar. Agora preste atenção. Jesus passou a noite inteira orando. Olha o que esperou ele na manhã seguinte. Ei, quem aqui já passou assim aquele dia tenso demais? Aquele dia assim que você daria de tudo para mudar ele, porque a laje caiu, pesou, aconteceu tudo errado. Alguém já passou por esse dia ou não? Já passou? Então assim, ó, te falar, muitas dessas coisas, presbítero Valentim, a gente não resolve, é porque a gente não se preparou para o dia. Quem se lembra da parábola do samaritano? Que ele estava de viagem e ele encontrou um homem quase morto e ele estava ferido. Aí a Bíblia diz que ele pegou vinho, ele pegou óleo, ele teve curativo e sarou o homem, ou prestou os primeiros socorros. Quem lembra dessa passagem, amém? Olha aqui, ó, eu pergunto: um homem que sai de casa com curativo, o que ele estava pensando? Alguém que sai de casa com curativo e com remédio, o que ele estava na mente? Me ajuda. Ok. Segue em frente. Ó. Quando você sai com curativo, ou você espera acontecer alguma coisa com você, já estou com o curativo pronto, sim ou não? Ou você espera em achar alguém o quê? Enfermo. Esse homem saiu de casa o que, gente? Preparado. Pergunta. Quantas vezes a gente sai de casa despreparado? Alguém aqui já saiu de casa sem orar?
sai de casa assim orar. Eu vou ali na padaria. E não ora. Aí a gente, de repente, lida com um problema inimaginável. E a gente não sabe como resolver. Por quê? Porque a gente não orou para o dia. Aquele homem não ficou assim, ele não ficou assustado, pasmo, porque ele estava preparado para aquele dia. Eu vou te dar uma receita pastoral. Não saia de casa sem orar. Ore pelo seu dia. É você sair com curativos. Porque veja bem, quando a gente sai sem curativos, a gente está com a ideia assim: eu vou para a vida e no meu caminho vai ter os melhores motoristas, no meu dia vai ter os melhores funcionários, os melhores companheiros de trabalho, o melhor patrão. Quando a gente sai sem curativo, a gente pensa que está todo mundo o que, gente? Sarado. Aí de repente a gente amanhece o dia, está lá uma armadilha. Uns 2 anos atrás, 2, 3 anos atrás, eu estava dando aula no ET Blue, sábado de manhã, precisava fazer uma compra rapidamente em um dos nossos supermercados. A Eline foi comigo. Era coisa muito rápida, muito rápida. Cheguei lá, compramos. Quando eu estava voltando para o estacionamento, anunciando, proprietário do Clio, quando falou Clio, meu coração, NHU 3222. Falei, meu bem, estou sentindo que é com a gente. Quando nós chegamos no estacionamento, tinha um guarda-roupa. Não, mas pensa um cara bruto assim. O cara estava cuspindo fogo. Por quê? Porque eu cheguei para estacionar o meu Clio. Eu saquei que eu coloquei perto demais do carro dele. Mas preste atenção, eu coloquei no meu espaço. Não tem aquelas 2 faixas lá, sim ou não? Então você pode usar tudo, sim ou não? Olha. Então eu usei dentro, os pneus ficou dentro das 2 faixas. Só que o bonito, ele não queria passar por outro lado do carona. Não dava para ele entrar pelo dele. Aí ele acionou. Quando eu cheguei lá, o cara estava bufando assim, cerrando um pulo. O que você pensa que é? Aí eu olhei para o cara assim. Aí o cara começou assim me desaforar. Aí eu olhei para ele assim, já estufei o peito também. Aí claro, a gente que é homem não quer perder nada. Estufei o peito. E o cara, meu bem, ele estava endemoniado ou não? Olha, não, aquele cara lá, impossível, não estava. Aí a gente, assim, eu, sem falar uma palavra, né? Eu pensei, esse cara é maior do que eu. A única maneira de eu vencer ele é correndo. Então, aí o que eu fiz? Sarcasmo puro. Eu dei a volta no carro e só fiz assim, ó. Estou dizendo assim para ele, eu sou tonto, eu estou no meu direito. Não falei nada, mas quando eu fiz isso, ele cerrou o punho e veio para o meu lado. Aí Deus enviou um anjo, a minha esposa. Calma, moço, calma, nós já vamos tirar o carro. E eu saí assim de peito erguido também. Foi assim, se você não entrasse, você ia ver. Eu ia apanhar demais aquele dia. Entrei tremendo dentro do carro, o negócio ficou tenso demais. E eu voltei para casa assim, voltei para o ET Blue pensando, hoje eu não orei. Se eu tivesse orado, eu teria chegado com mais humildade. Me perdoa, meu senhor, você está certo. Como aconteceu uns dias atrás, eu estacionei o carro para esperar os meninos, saí da escola, veio uma moça assim e despejou em cima de mim, onde eu estava. Aí eu abaixei o vidro e disse, minha senhora, você está totalmente certa. Você está certa, eu estou errado. Eu estou tirando o carro agora. Aquele dia eu tinha orado. Então assim, ora porque há conflitos que você poderá enfrentar no seu dia. Amados, é claro, é Jesus, mas Jesus orou. Olha o que ele esperava no outro dia. Ele esperava uma armadilha. Você acha que enquanto você dorme, o inimigo não planeja alguma coisa para estragar o seu dia? Sim ou não? O demônio não faz nada, só para atrapalhar a gente.
E Ele vai armar, Ele vai elaborar planos, e que você seja encontrado em oração. Jesus orou a noite inteira, pela manhã cedo, Ele não foi dormir, Ele fez jejum de sono. Versículo 2, pela manhã cedo voltou para o templo. Voltou para o templo. Voltou para o templo. E todo o povo vinha ter com ele e assentando-se os ensinava. Jesus começou a ensinar. Quando Jesus estava ensinando, de repente, um alvoroço. Os religiosos interrompeu o discurso de Jesus. Uns religiosos interrompeu o ensinamento de Jesus e jogou assim, uma mulher que havia sido apanhada no ato da sua intimidade ilícita. Agora preste atenção. Você espera uma coisa dessa? Aonde? Bom, a gente não deve esperar nunca. Mas lugares que combinam com isso. Sei lá, porta de um motel. Qualquer outro lugar. Mas aonde que isso aconteceu? Aonde que isso aconteceu? Me ajuda. Coloca na tela o texto. Por favor. João, versículo 12. Fica comigo na tela. Isso aconteceu onde, gente? No templo. Aonde que não deveria nunca isso acontecer? Isso aconteceu dentro de uma igreja. Durante um culto. Igreja é um lugar que você espera a vida, sim ou não? Quem sai de casa dizendo, eu vou para a igreja, e quando eu chegar lá, eu quero ser muito, mas eu quero ser muito desanimado. Quem pensa nisso, gente? Se pensar, a gente ora por você agora. A gente pensa na igreja, a gente pensa no lugar de ânimo. A gente pensa no lugar de vida, de perdão. A gente pensa no lugar, eu vou ser perdoado pelo Senhor, eu serei fortalecido, eu serei renovado. A gente pensa na igreja como sendo lugar que cura. Ou não? Mas o texto fala, pastor Nirton, de que isso aconteceu dentro da igreja. Um plano de morte dentro da igreja. Ei, se isso aconteceu com Jesus, fisicamente, você acha que isso não acontece em nossos dias? Quantas coisas que acontecem dentro da igreja que nunca deveria acontecer? Quem aqui já passou assim por uma deselegância? Quem aqui já foi assim, viveu uma experiência desconfortável? Alguém falou que não devia, alguém foi grosso, alguém foi bruto, alguém te maltratou. Isso aconteceu dentro de alguma igreja. Quem já passou por isso aqui? Quem já passou? Eu já passei muitos. Agora, o que esse texto me ensina? Não abandone o Deus da igreja por aquilo que acontece dentro da igreja. Você não pode abandonar a Jesus por alguma coisa que aconteceu aqui deselegantemente. Nós tivemos a nossa moto, quando nós casamos, a minha esposa veio com a moto. E nós, naquela alegria toda, aquela moto para cima e para baixo, porque antes de nós casar eu tinha uma mobilete, que eu mais carregava ela que ela me carregava. Casei, a minha esposa veio com uma moto. Falei, bom, Deus já está me prosperando. A gente, para cima e para baixo, um belo dia, eu estava em um culto. Acabou o culto. Fui lá pegar a nossa poderosa. Cadê a moto? Foi roubada. Roubou. Você achou aí? Até hoje nós não achamos. Aconteceu onde? Na igreja. Agora por causa disso eu vou abandonar a igreja? Eu fiquei assim chocado com um companheiro, amigo, pastor nosso, que disse que uma pessoa acabou de cantar
E ela desceu, e a filha do pastor, uma criança, eu acho que tinha lá seus 9 anos, viu o zíper meio aberto. Aí quando a moça, a cantora sentou, a moça foi lá, a filha do pastor, e disse assim: ô irmã, a sua calça está abrindo. O que a menina, a cantora fez? Lascou a mão na cara da menina. Você, pai, você, mãe, vê uma coisa dessa dentro da igreja, fazendo com seu filho ou com sua filha, o que você faria? Não responda uma coisa dessa. Não responda, pelo amor de Deus. E aí? Pastor vai entregar a igreja? Pastor vai, eu não quero mais ministério, eu não quero mais. Não, queridos. É coisa que nunca deveria acontecer, mas acontece. E não está na mão do pastor da igreja evitar isso. Então, muitas coisas vão acontecer aqui que nunca deveria acontecer. Mas não é por causa disso que você vai abandonar a Jesus. Não é por causa disso que você vai abandonar a igreja. Não é porque alguém te maltratou no estacionamento. Afinal, falando de estacionamento, a igreja ora pelos nossos estacionamentos. Ore, irmão. Ore. Ore porque é tenso demais. Tem irmãos que é crente até chega no estacionamento. Chegou lá, todo mundo desce da cruz. Mas é tenso demais, irmão, mas é tenso demais. Então assim, quando você colocar o carro lá, fala: Deus, manda um avivamento nesse estacionamento aqui. A gente chega aqui calma, a gente chega aqui paciente, chega aqui como família. Eu estou falando sério, irmão. É sério. Ore. Teve um pastor amigo nosso que ele disse que ele foi chamado às pressas. Pastor, é urgente. Quando ele saiu do púlpito, chegou no estacionamento da igreja dele, 2 irmãos brigando assim, na brita. Não nasceu capim nunca mais naquele lugar. Ainda bem que isso não aconteceu aqui. Nem vai acontecer em nome de Jesus. Mas acontece algumas coisas dentro aqui que nunca deveria acontecer. E você não pode misturar as coisas. Você não pode falar mal da igreja. Você não pode falar mal do pastor. Não está no nosso. Gente, se dependesse de nós, só anjo sentaria aí. Só anjo e anja. Você nunca seria ofendido aqui dentro. Você nunca seria maltratado aqui dentro. É por isso que nós encorajamos, dizendo: gente, ame-se uns aos outros. Não saia de um culto sem abraçar, sem perguntar nome, sem abençoar. Porque igreja é lugar de vida, é lugar de comunhão. E a gente precisa respirar isso. Quando nós apresentamos um visitante, você não precisa nem esperar o pastor te provocar. Você pode levantar e abraçar essa pessoa, perguntar o nome, dizer: muito bem-vindo a essa grande família Adeblu. Esse lugar é para isso. Mas nem sempre isso acontece. E esse texto fala que dentro da igreja acontece algo de morte. Agora preste atenção: os religiosos, quem que deveria ajudar essa mulher? Foram aqueles que tentaram estragá-la. Talvez você está aqui vivendo algum dilema assim. Alguém que deveria te apoiar, alguém que deveria te ajudar, alguém que deveria te fortalecer. Mas essas pessoas que estão te empurrando para um caminho de morte. Religiosos, meu Deus. Quem diria que seriam os religiosos? Se nós falássemos que seria lá Anás, que seria lá Pilatos, que fossem os ladrões na cruz. Se nós falássemos que seria qualquer outra gente, mas os religiosos. Não. Quando eu estava no seminário, uma vez o professor chegou dentro da sala, ele chocou a gente, dizendo assim: olha, o maior e o pior inimigo da igreja nunca foi as arenas, nunca foi os leões, nunca foi as fogueiras, nunca foram as guilhotinas e as espadas.
maior vilão da igreja chama-se religiosidade. Eu não acreditei naquilo. Mas o tempo vai passando e você vai ver que a religiosidade é uma parasita que faz as pessoas assentarem nos bancos das igrejas, participarem de ceia, cantarem, pregarem, ter funções, mas não tem vida dentro delas. Elas não amam, elas não perdoam, elas não são solidárias, elas não são generosas. O perfil permanece, a imagem permanece, mas não tem uma espiritualidade viva. Esses religiosos pegam esta mulher e levam aos pés de Jesus. Talvez você aqui esteja vivendo uma situação como essa, que alguém está te empurrando para um caminho que ele está imaginando que seja um caminho de morte. Agora ela vai perecer, agora ele vai perecer. Agora tem um detalhe no texto. Eles levaram esta mulher, foi para onde, gente? Eles levaram esta mulher, versículo 3, aos pés de Jesus. Se essa mulher fosse conduzida aos pés de Pilatos, ela poderia ter morrido sim. Se ela tivesse sido conduzida para os pés de Nicodemos, ela poderia ter morrido sim. Se ela viesse ser conduzida para os pés de Anás, de Caifás, ela poderia ter morrido. Mas ela foi levada para os pés de Jesus. E aos pés de Jesus, queridos, a morte é transformada em vida. Aos pés de Jesus, a maldição é transformada em bênção. Aos pés de Jesus, as trevas são transformadas em luz. Bendito seja ao nome do Senhor. Agora a gente olha do ponto de vista dessa mulher. Terrível. Sendo exposta. Sendo humilhada. Sendo maltratada. Ei. Talvez, se isso nunca tivesse acontecido na vida dessa mulher, presbítero Danilo, talvez essa mulher nunca iria aos pés de Jesus. Bom, Valentim, se não acontecesse isso, talvez essa mulher nunca sairia do seu pecado. Presbítero Júlia, é uma grande probabilidade dessa mulher nunca ter ido aos pés de Jesus se isso não acontecesse. Existe coisa na nossa vida que se não acontecer a gente não desce. Tem coisa na nossa vida que se não acontecer a gente não decide orar. Tem coisa na nossa vida que se não acontecer você não desperta. Não deveria ser assim. Não deveria. Porque todos os cultos você está ouvindo um chamado ao Senhor. Você tem ouvido um chamado a uma entrega, um chamado a uma busca, um chamado a uma vida nobre diante de Deus, de excelência. Mas às vezes a gente vai levando. E a gente não saca que Deus permite isso acontecer para a gente voltar para Deus. É por isso, gente, que quando você estiver nos momentos piores da sua vida, eu sei que isso, gente, eu sei que isso é difícil de viver. Eu sei. Porque no momento do deserto, o que a gente mais quer é sair dele. Quando a gente está no vale, quando a gente está no pior momento da nossa vida, a primeira coisa que a gente quer é sair dele. Mas a primeira coisa que a gente deveria pensar
O que eu posso aprender de Deus aqui e agora? Pior, pode ser o pior momento. Pode ser um momento em que você não merecia viver o que você viveu, passar o que você passou, não importa. Mas eu preciso fazer essa pergunta para mim: o que eu posso aprender aqui? O que eu aprendo de Deus aqui? O que é um ensinamento de Deus aqui? Eu sei que a gente não gosta dessa palavra ensino. Isso não é palatável para nós. A gente quer coisa pronta. A gente quer coisa pronta. É por isso que quando a gente lê sobre discípulo na Bíblia, e a definição de discípulo na nossa cultura, é uma diferença abismal. Abismal. Porque se você vai no dicionário hoje, discípulo é aluno. Aluno. Aí você se lembra, quando você era criança, que tipo de aluno você era? Quem aqui chegava sexta-feira, te dava uma tristeza? Criança. Te dava uma tristeza. Por que, menino? Por que, menina, você está triste? Não, pai, é porque amanhã é sábado, depois é domingo e não tem aula. Eu queria estudar, pai. Eu queria estudar, pai. Eu não vejo a hora de chegando segunda-feira. Quem aqui já apanhou para ir para a escola? A gente não é faminto para aprender. Quando é criança, ou você vai ou você vai. Aí você cresce, aí já não apanha mais, mas você olha para a vida. Se eu não estudar, vai ficar difícil. Então é uma imposição social. Então tem que estudar. Mas não há um prazer, salva-se poucos. Então quando a gente fala de aprender, não está na nossa cultura. Mas eu te aconselho esta noite, independente dos momentos que você viver, pergunte para Deus o que você pode aprender ali. Essa mulher foi levada aos pés de Jesus. Talvez você não está entendendo, mas há um hino que eu amo ele. Cada vez que a minha fé é provada, olha que coisa. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Qual é a nota? Me ajuda. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares, olha a declaração. Maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver no sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Talvez você ainda não viu, mas isso está te levando para mais perto de Jesus. Essa mulher chega aos pés de Jesus e há um silêncio.
Há um silêncio. Talvez você entrou aqui esta noite vivendo um silêncio de Deus. Ela é jogada, os homens dizem, olha, segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. E Jesus em silêncio, em silêncio, em silêncio. Mas ei, Jesus não estava em silêncio de braços cruzados. Ele estava em silêncio, escrevendo na terra. Talvez você esteja vivendo um silêncio de Deus. Mas um Deus em silêncio não quer dizer um Deus inerte. Deus em silêncio fala de um Deus também em movimento. Vai chegar uma hora que o silêncio será rompido. E quando o silêncio foi rompido, ficamos de pé, ficamos de pé, ficamos de pé. Eu quero 4 voluntários aqui comigo, 4 voluntários. Quem vai me ajudar aqui? 4 voluntários, pode vir Danilo, vem o Gessé, vem o Ícaro e vem o Valentim. Vem lá. Pega aqui, vocês estão com pedra nas mãos. Vamos lá, vocês estão com pedra. Faz cara de bravo vocês. Não, faz um ciclo. Eu não vou me comparar a essa mulher de jeito nenhum. Então essa é a cadeira, essa mulher, vamos lá. Deixa a cadeira aqui no meio. Essa é a mulher, porque a Bíblia diz que a mulher estava no meio. Cadê a cara de bravo? Meu Deus do céu. Homens valentes. A mulher estava no meio. Jesus escrevendo. E aquele silêncio ensurdecedor. E a mulher... Não, fecha o círculo, pelo amor de Deus. Cara de bravo. Isso. Veja bem. Analogia, isso aqui é conjectura. O texto não fala que estava com pedra nas mãos. Analogia. A posição deles é como se estivesse com pedra. Vocês me entendem ou não? Amém? Então imagine essa mulher no meio e esses homens com pedra nas mãos. Pedras levantadas para massacrar essa mulher. Talvez é assim que você entrou aqui esta noite. Com algumas pedras apontadas por pessoas inimagináveis, pedras pequenas, pedras grandes, pedras assustadoras, e você está no meio, mas de repente, Jesus levanta a voz e diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que os mais velhos, dos mais velhos para os mais novos, soltaram. Quem é o mais velho aí? É você, Jessé? Tá bom. É o Valentim? Solta a pedra, deixa no chão, solta no chão. Coloca assim. Qual é o próximo? Você acha que é o seu? Eu também acho, cara. Deixa a pedra aí, cara. Deixa a pedra, Gessé. Vão embora. A Bíblia diz que eles foram. Quando eles vão, vem para cá, você não está viva não? Presta atenção. A mulher estava no meio. Diga comigo, quando Jesus levantou a voz, as pedras caíram. Você crê nisso? A mulher estava onde? No meio. Conjectura, tá, gente? Conjectura. A mulher no meio, Jesus levantou a voz, as pedras caíram. Aí ela levanta e Jesus fala assim, aonde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela diz, ninguém, Senhor, ninguém. Aí Jesus fala, nem eu te condeno. Vá. Ora, se ela estava no meio, quando os homens saíram, era como se as pedras estivessem caindo. Quando ela foi embora, ela passou por cima de quê? Quando Jesus levanta a voz ao Deus
teu favor. As pedras caem, e aquelas pedras que vieram para matar, aquelas pedras que veio para acabar com o casamento, veio para acabar com a nossa história, veio para acabar com a nossa vida, ao som da voz do Cristo, as pedras caem, e Jesus libera uma voz dizendo: pode passar por cima dela, você está perdoada para seguir em frente. Quem recebe esta palavra? Quem recebe esta palavra? Quem pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Por essa palavra. Esta noite eu vos falo sobre a graça suficiente. Jesus é esta graça que me basta para eu vencer as pedras que se levantam contra mim. É por isso que você é encorajado esta noite de amar a Jesus, de abraçar a Jesus de todo o seu coração, porque Ele é a graça suficiente para você vencer essas pedras, para você vencer o imprevisível, para você vencer aquilo que se levantou para arruinar você. Talvez a gente pense que o que nós mais precisamos na vida é de dinheiro. Às vezes a gente pensa que o que nós mais precisamos na vida é de tantas outras coisas. Mas Deus fala conosco, dizendo: meu filho, a minha graça te basta. Esta é uma graça suficiente para você seguir em frente, mesmo depois que você pecou, mesmo depois que você errou, mesmo depois que você falhou. Arrependa-te aos braços da graça e segue em frente, e passa por cima dessas pedras que se levantaram para cair. A graça é suficiente para você recomeçar de novo. Talvez essa semana você chegue aqui, final da semana que acabou ontem, com muitos propósitos quebrados. A graça é suficiente para dizer: comece de novo. Talvez você feriu alguém que você ama. Talvez você entristeceu alguém que não devia. A graça é suficiente para dizer: comece de novo. Sabe o que é mais belo na graça? É porque a graça não anda com pedras nas mãos. A graça anda com perdão. A graça anda com amor, com generosidade e sempre com uma nova oportunidade. Cristo é suficiente, porque a graça é suficiente. Vamos orar? Qual é a pedra que está te assustando aqui esta noite? Qual é a pedra que está te amedrontando esta noite? Esta noite Deus te trouxe aqui para dizer: tem graça. Há uma voz da graça que se levantará ao teu favor. Esta é uma graça suficiente que te valorizará, que pegará nas tuas mãos e dizer: eu não te condeno, sei que errou, mas eu não te condeno. Vai e não peques mais. Deus quer te levantar esta noite como Jesus. Vai para a vida com a graça de Deus, para que quando você levantar a sua voz, as pedras também venham cair. As pedras das contendas, das confusões. Eu quero orar com você agora. Você que entrou aqui esta noite, você não é cristão, você não é crente, você está desviado talvez. E você diz: pastor, eu quero tanto começar de novo. Tem tanta pedra diante de mim, eu quero começar de novo, pastor.
Você pode sair do seu lugar, vem aqui à frente. Talvez você está desviado, talvez você parou em algum momento, você quer começar de novo. Saia do seu lugar, vem à frente, eu quero orar com você. Talvez você nunca foi crente, nunca foi um cristão. E você diz, eu quero começar de novo. Venha, as pedras também vão cair. As pedras vão cair. Há uma graça de Deus. Alamandaraba, comandagaba, choraba, calamandoraba, chorabarada, camanda. Temos mais alguém que quer ser abraçado com os braços da graça? Venha, seja valente, seja corajoso. Eu quero orar com você. Tem graça abundante esta noite, a graça suficiente para te livrar das pedras que querem acabar com a sua vida. Temos mais alguém? Queremos orar, queremos orar, queremos orar. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, obrigado porque Tu és a nossa graça suficiente. Tu és a nossa graça que nos livra dos nossos algozes. Tu és a graça que faz despedaçar as pedras. Há pedras apontado para famílias aqui. Há graças apontadas para casamentos aqui. Talvez Deus é uma mulher que as pedras estão nas mãos do marido. Ou às vezes as pedras estão nas mãos dela, ou estão nas mãos dos filhos. Levanta a tua voz graciosa para que essas pedras caem. Dê vitória a esta família, dê vitória a este casamento, dê vitória a este homem, dê vitória a esta mulher, dê vitória a esta igreja. Tu és a nossa graça suficiente para nos livrar dos nossos pecados, para nos livrar dos nossos erros, para nos dar uma segunda chance. Em nome de Jesus, seja abraçado pela graça de Deus aonde que você está. Seja abraçado por essa graça suficiente e creia que esta noite Deus está dizendo: vá, as pedras já caíram, te darei vitória sobre essas pedras, diz o Senhor para pessoas aqui esta noite. Rompendo em fé, Aleluia. minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Aleluia. Aleluia. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver, rompendo em fé. Quantos podem dizer graças a Deus? Vamos terminar. Você que fez aniversário, vem aqui à frente. Vamos terminar orando por você. Aniversário de casamento, aniversário da sogra, do sogro. Vem aqui, vem. Vamos orar por vocês. Vamos terminar nossa semana orando por os aniversariantes. Temos alguém? Só levante a mão. Quem já fez aniversário essa semana? Ninguém fez. Não teve bolo, não teve. Então vem cá. Vem cá que nós vamos orar. Louvado seja o nome do Senhor. Pegue na mão de quem está ao seu lado. Nós vamos terminar. Graças, Senhor, ok? Vamos terminar cantando essa música. Cadê o nosso aniversariante? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Pegue na mão de quem está ao seu lado aí. Nós vamos estar orando. Vamos terminar cantando essa música de graça. Graça suficiente. Vem cá, meu amigo, chorar por você.
Pai, eu abençoo a vida do teu filho, te louvo pelo aniversário, por mais um ano de vida. Abençoa os seus dias, os seus passos, o seu futuro, o seu dom. Usa-o, Deus, surpreende o caminho. Deus, guarda a saída, a entrada. Surpreende o teu filho. Que todo o teu propósito seja cumprido. Deus, que toda a tua bênção que enriquece sem acrescentar dores esteja sobre o teu filho, em nome de Jesus. Amém.